E deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É um outro mandamento afirmando: Jesus comeu com os discípulos a ceia, pão e vinho, e disse: façam isso em memória de mim. Então vocês devem fazer isso até que Jesus volte. Mas para que fazer isso? Em memória de mim. Nós queremos que a ceia é um memorial. Por isso que a gente sempre fala, a ceia é para trazer a memória que Jesus morreu. Em memória de mim, a ceia não te salva. A ceia não te traz nenhuma bênção especial. Você não vai sair daqui melhorado, com mais força. Sua vida não vai dar certo essa semana porque você tomou a ceia. Não é isso. Você vai sair sim, com Jesus na sua cabeça. E isso te abençoa. Mas não é algo sobrenatural que está na ceia. É simplesmente um pão vindo do mercado e um suco de uva vindo do mercado. Nada além disso. Nós celebramos como um ato de memória. Porque nós não chamamos de sacramentos, como alguns lugares chamam. Porque nós não acreditamos que isso traga bênção. Não são sacros, são ordens. Jesus deu essa ordem: batize e tome a ceia. Então, mais ou menos assim se organiza uma igreja batista. E temos mais um ponto apenas que eu quero destacar com os irmãos, que nós acreditamos. Próximo. Liberdade religiosa. Essa é a bandeira que os batistas mais levantaram na história. Liberdade religiosa, como era antes? Todos eram obrigados a seguir uma doutrina de determinada igreja. Quem não seguia era queimado, era perseguido. E não estou falando só de igreja católica, estou falando de muitos protestantes também. Vários tipos de inquisição. Católicos, protestantes, achando que as pessoas são obrigadas a seguir determinado padrão. Havia também o Estado mandando na igreja. A igreja era totalmente ligada com o poder público. Então o rei mandava e a igreja obedecia. E isso acontece até hoje em protestantes na Europa. Se você conhece a Europa, já foi em igreja protestante lá, eles recebem do governo, eles são sustentados pelo governo. E qual é o problema disso? Ai deles se fizerem algo contrário do que o governo manda. Mas os batistas sempre levantaram essa bandeira. Nós somos livres para acreditar no que quisermos. E somos separados do Estado. Pode colocar. Separação igreja-Estado. O Estado não pode determinar uma religião. E nós não podemos querer ir para o Estado para determinar uma religião. Há uma separação. O que não quer dizer que crente não possa ser político. Pode. O que não pode é a igreja estar à frente da política, achando que vai mandar. Porque há uma separação. Batistas foram mortos por causa disso na Inglaterra. Perseguidos, torturados. Hoje você é livre. Exerça essa liberdade. Aproveite isso. Você é livre para crer no que você quiser. Você tem a Bíblia na mão para interpretar da maneira que você quiser e achar que Deus está te falando. Aproveite isso. Venha à igreja, participe. Não sabemos até quando nós teremos essa liberdade. Mas tem outra coisa. Negação da opressão religiosa. Vamos ver esse texto para encerrar. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. É um texto longo que afirma que o homem quis pecar. O homem se revoltou contra Deus. O que Deus fez? Tudo bem, quer pecar? Peca, mas você vai colher as consequências. Mas você tem livre-arbítrio, você decide. Só que muitos religiosos pensam que é obrigação da igreja obrigar os outros a não pecarem. Que é obrigação da igreja forçar alguém. Deus não força. Deus está pacientemente esperando o dia em que Ele vai julgar, mas por enquanto Ele não força. Jesus só entra na vida de quem permite, Ele faz um convite. E a pessoa aceita se quiser ou não. Digo isso porque a gente às vezes cai no erro de que eu tenho obrigação de fazer com que o meu vizinho louve a Deus. Então eu vou colocar a música bem alta.
para atrapalhar mesmo. Ai, se eu fosse prefeito, presidente, eu ia obrigar todo mundo de São Paulo, eu ia declarar que agora São Paulo é de Jesus. Adianta alguma coisa a conversão forçada? A gente sabe que conversão forçada não é conversão. Você deve sim orar para que o Espírito Santo toque corações e converta genuinamente. Mas forçar pessoas? Um tempo atrás eu estava lendo um site que é formado por pessoas que moram perto de igrejas evangélicas. Meu Deus, que terrível os depoimentos. Pessoas protestando, porque determinados locais acham que a vizinhança tem obrigação de louvar a Deus com eles. Tem obrigação de escutar tudo que eles estiverem tocando até as 4, 5 da manhã. De forma alguma. Você não deve forçar ninguém a nada. Deve falar, compartilhar, pregar. Se ele quiser aceitar ou não, é com ele. Pode ser seu colega, pode ser até seu parente. Você não tem como forçar ninguém. Ele é livre, como ser humano, como cidadão, para acreditar no que ele quiser. Ele vai colher as consequências disso. Mas ele é livre. Tinha um caso ali até de uma pessoa contando que tinha, não sei se uma mãe ou uma esposa doente de câncer que precisava dormir, e a música não parava, 1 ano com aquilo, 2 anos, ele foi reclamar, e o pastor dizia, mas sua esposa não está curada porque não veio aqui ainda, se vier aqui ainda e cantar, ela é curada. Então era uma obrigação, eu vou tocar essa música alta até que a pessoa se converta. Não, respeite a liberdade. Respeite a liberdade do seu próximo, respeite a liberdade do seu colega de trabalho. Porque isso é algo que nós acreditamos, isso está na Bíblia. Deus está pacientemente aguardando. Não cabe a você. Respeite. Não seja um cristão chato, um crente chato. Seja alguém de respeito. Alguém pronto para falar na hora certa, para dar a palavra certa, as palavras sábias. Não para forçar ninguém a nada. Nós não estamos aqui para isso. Espero ter clareado alguns conceitos, ajudado a igreja em algo. Peço que vocês meditem nisso e vejam se vocês estão aproveitando essas coisas que nós cremos. Se você não é batista, novamente peço perdão, mas creia da maneira que você achar conveniente, você é livre para isso. Fizemos essa pregação porque hoje é um dia que nós estamos comemorando, celebrando nas igrejas batistas por aí, o dia da unidade batista. E o que é isso? É um dia que a gente lembra que todos os batistas creem nas mesmas coisas. Então, em qualquer igreja batista que você for, que pertence ao mesmo vínculo, você vai ver pessoas que acreditam nisso. Igrejas batistas completamente diferentes, que cantam, que pulam, outras que totalmente quadradas, que só tem órgão, piano. Não interessa, mas todos acreditam nas mesmas coisas. Tá bom? Que isso tenha servido para a sua vida, tenha te abençoado, tenha te clareado. Se você ainda tiver com dúvida, não entendi tal conceito, mas como é isso? Como é que a Bíblia diz isso? Pode me perguntar, pergunta para os outros pastores, pergunta para a liderança da igreja, que sabe muito bem como é isso, porque estão vivendo na pele essa questão da igreja batista. Vamos orar? Santo Deus, eu agradeço pela Tua palavra. Eu agradeço porque a Tua palavra é muito clara para nos dizer como agir, como fazer, como nos organizar. Eu agradeço porque o Teu Santo Espírito está nos iluminando para viver a vida da forma que Te agrada. O Senhor tem nos dado interpretação, tem nos mostrado a interpretação que o Senhor quer, que está vindo de Ti. Eu peço por essa igreja, para que haja a total convicção das doutrinas bíblicas, que todos possam saber exatamente o que a Tua Santa Escritura diz, que haja um comprometimento nosso com a igreja, com o que está acontecendo, com as decisões, que nós possamos exercer essa autoridade que o Senhor deu à congregação, aos membros, Senhor, e que o Senhor nos direcione, nos guie, nos capacite, nos oriente, em nome de Jesus. Amém.